Olá, gente, saudações. Forte abraço do professor Lindenberg Araújo, aqui no canal Professor Lindenberg História. Vamos agora tratar de um tema extremamente importante e complexo, para que nós, a partir desse tema, possamos compreender muitos aspectos da sociedade contemporânea, ocidental, também suas relações com a África, com a Ásia. Tema que pode ser abordado nas oitavas séries, no nono ano, e no ensino médio é um tema abordado na terceira série. Foco no Enem, porque esse é um dos temas que com muita frequência aparece nas questões da área de humanas no Enem, tá certo? Vamos dar uma destrinchada nesse tema extremamente importante para, como eu disse, compreender a sociedade do nosso tempo, ok? Imperialismo e neocolonialismo, certo? Dois conceitos importantes da história. Imperialismo refere-se ao processo no qual um país, uma nação, um estado domina outros povos, seja de forma territorial, seja de forma econômica, seja de forma política. Na antiguidade, o maior exemplo de império que nós temos é o Império Romano, cuja característica lá na Idade Antiga era a dominação territorial, essencialmente. Tá bem? O imperialismo da Idade Contemporânea ele se dá também a partir do domínio territorial, mas ele se dá essencialmente em função da dominação econômica, tá? com grande influência cultural, importante influência cultural do país dominador sobre o território ou mesmo o país dominado. Okay? Neocolonialismo, o termo neo significa novo, então, novo colonialismo, é uma referência ao colonialismo dos séculos XVI e XVII, quando Portugal e Espanha, principalmente, dominaram parte significativa do continente americano, tá certo? Também os ingleses. Então, esse imperialismo ele vai se dar essencialmente no século XIX. Okay? Vamos ao slide, o slide aqui feito pelo professor Lair, disponível na internet. É um slide muito completo, muita informação. Eu vou, como sempre, tentar ser o mais objetivo possível, mas sem deixar de explicar os detalhes. Beleza? Então, definição de imperialismo ou neocolonialismo é o domínio de vastas áreas do planeta por parte de nações industrializadas. Atenção para esse detalhe aqui. Neste processo da Idade Contemporânea, a industrialização ela é extremamente importante. Esses países todos, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Rússia, a Rússia menos, porém todos esses países ou estados já estavam em avançado processo de industrialização, tá certo? A começar pela Inglaterra, que foi, como vocês sabem, como bons estudantes de história que vocês são, a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar ali no século XVIII e a ampliar sua industrialização no século XIX. Então, todos os países imperialistas, país imperialista é aquele que domina, todos eles estavam em avançado processo de industrialização. Okay? Quando isso ocorreu? Século XIX. Certo? O imperialismo o imperialismo, como nós iremos analisá-los, é um processo histórico do século XIX que se estende até as primeiras décadas do século XX. Onde esses países industrializados exerceram sua maior influência naquele período sobre o continente africano e sobre o continente asiático, certo? E também sobre o continente americano, tá certo? Aqui está um pouco confuso, dizendo que África e Ásia é neocolonialismo e América imperialismo. Enfim, o imperialismo do século XIX
se estabeleceu sobre a África e sobre a Ásia, e sobre a América em um modelo diferente do que nós vamos ver na África e na Ásia. Ok? Então, quais as causas e as justificativas para esse imperialismo? Atenção, a necessidade básica era domínio de terras e a busca por matéria-prima. Certo? Por que a busca por matéria-prima? Atenção, por conta da industrialização. Certo? Esses países todos necessitavam de matérias-primas fundamentais, essenciais para suas indústrias. Tá bem? Daí essa busca, essa corrida por territórios como a África, como a Ásia, onde essa matéria-prima existia em abundância. Tá certo? Na época, as principais fontes de energia, os materiais essenciais para essa indústria eram o ferro, o carvão e o petróleo. Pergunta, estou ouvindo aqui um aluno perguntando, professor, e não existia esse material nesses países? Em certa medida até existia, porém, no atual, naquele estágio de desenvolvimento das economias mundiais, as matérias-primas que estavam disponíveis nestes países não eram suficientes para a produção industrial da qual eles necessitavam. Daí a busca por novos territórios onde era possível encontrar essas matérias-primas em abundância. A necessidade de conquistar mercados consumidores. Ora, se há produção industrial, é preciso vender essa produção industrial. Tá? E vejam só aqui, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha e Itália. 6 países europeus. Então, o mercado europeu não era suficiente, era pequeno para que a população europeia consumisse toda a sua produção industrial. Então era preciso, além de conquistar novas terras, além de conquistar novos povos, além de buscar matéria-prima, era preciso conquistar mercados consumidores para que essas populações dominadas também passassem a consumir o produto da indústria desses países ditos desenvolvidos industrialmente. Tá certo? Acomodação de excedentes populacionais. Isso aqui não era um elemento central. O que significa isso? A população europeia crescia, vinha de uma crescente, e era preciso espalhar, em certa medida, esta população pelo mundo. Foi uma justificativa, na verdade. Essa é uma justificativa. E estruturação de bases estratégicas. Que é isso? Havia uma concorrência. Na época nós estávamos na fase do industrialismo concorrencial. As potências concorriam entre si. Cada estado apoiava a indústria do seu país. E era preciso, para se manter nessa corrida, para se manter nesse mercado industrial imperialista, era preciso tentar neutralizar os países concorrentes. Como é que se fazia isso? Dominando os territórios onde existia matéria-prima em abundância, para dessa forma forçar o país concorrente a comprar o produto de outro país. Ok? Então, atenção, esse aspecto aqui, a busca por matéria-prima para a indústria e a formação de mercados consumidores, a conquista de mercados consumidores, são causas e justificativas fundamentais para o imperialismo. Vamos à nossa aula. Então, outra justificativa, e aí a justificativa central, né, dos europeus, observe que os principais países imperialistas eram europeus, os principais países industrializados eram europeus. Era a ideia de missão civilizadora. Tá bem? O que significa isso? Os europeus se viam como raças superiores aos demais povos, né? Aos demais continentes, especialmente. Dentro da Europa, vai existir as divisões, as separações também, regiões que se consideram mais desenvolvidas do que outras dentro do próprio continente. Mas, de modo geral, essas populações europeias ou esses estados europeus industrializados vão se ver como superiores aos africanos e aos asiáticos, e, em certa medida, aos americanos. Então, eles acreditavam que
os homens brancos, os europeus, tinham uma missão civilizadora, a missão de levar a civilização, o progresso, o desenvolvimento aos outros povos que eram vistos como povos bárbaros, povos selvagens, povos sem cultura, povos atrasados. Então havia essa justificativa ideológica que os europeus estariam levando a civilização, o progresso, o desenvolvimento para os povos que eles dominavam. Do ponto de vista científico ou pseudocientífico, eles vão também arrumar uma justificativa, né, baseada no darwinismo social, né, uma construção, uma justificativa apresentada por um estudioso chamado Herbert Spencer, que vai pegar as ideias de Charles Darwin, um naturalista inglês que percorreu o mundo no século XIX. Charles Darwin vai, na sua obra A Evolução das Espécies, onde ele analisa essencialmente animais e plantas, Darwin vai dizer que no mundo animal, no mundo vegetal, existem as distintas espécies, no mundo animal as distintas raças de animais, e no mundo animal sobrevive aquelas raças superiores, aqueles animais que evoluíram mais, portanto, esses animais, para sobreviver, precisam submeter, dominar os inferiores. Isso Darwin colocou para o mundo animal, para o mundo vegetal. Darwin não estudou nesta lógica seres humanos. Não é Charles Darwin que vai criar o conceito de raças superiores e raças inferiores para seres humanos. Isso vai ser uma adaptação das ideias de Charles Darwin para os seres humanos, o que será chamado de darwinismo social, que na prática dizia que os europeus constituíam a raça superior, especialmente aqueles dos países industrializados, e que os demais povos africanos e asiáticos eram inferiores. Logo, nesta lógica racial de superioridade, era justificável que os europeus dominassem essas raças ditas inferiores pela lógica do darwinismo social, que não era uma ciência, é uma pseudociência. Porque, repito, Charles Darwin estudou animais e plantas, não aplicou suas conclusões para seres humanos. Tá bem? E aqui um trecho, né, do Rudyard Kipling, um dos principais expoentes do imperialismo europeu. Ele diz: assumi o fardo do homem branco, enviai os melhores dos vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. Cativos é aquele que é dominado, que está em cativeiro, certo? Então isso aqui retrata um pouco da maneira de pensar do europeu no século XIX. E nessa imagem aqui nós temos exploradores europeus, muito provavelmente no continente africano, sendo servidos aqui por um jovem, né, africano. Né? Essa imagem diz muito sobre o que foi o imperialismo no seu aspecto social, cultural e também econômico. Tá? Não era só dominação de territórios, não era só pegar a matéria-prima e ir embora. Era um processo de dominação de um povo sobre outros povos. Então, esse slide é muito importante porque ele nos dá a diferença entre o colonialismo, certo? E o neocolonialismo. Tá? O colonialismo, que é aquele processo que nós estudamos lá na segunda série, é o processo histórico no qual, repito, Portugal e Espanha foram os principais dominadores. Lá no final do século XV, século XVI, século XVII principalmente. Então, o colonialismo ocorreu entre os séculos XV e século XVIII. O neocolonialismo ou imperialismo no século XIX. Então, essa é a diferença temporal. A principal região dominada durante o colonialismo foi a América. Lembrem-se de Portugal e Espanha dominando a América. E a Inglaterra dominando parte da América, que hoje corresponde aos Estados Unidos e Canadá.
No neocolonialismo ou imperialismo, a principal região dominada, as principais regiões foram África e Ásia. No colonialismo prevalecia o mercantilismo estatal, ou seja, a economia baseada no comércio, certo? Esta economia estruturada pelos reis absolutistas. Já no neocolonialismo ou imperialismo, nós tínhamos os monopólios capitalistas, aqui já eram empresas, essas empresas apoiadas pelo Estado, porque estavam a serviço do país naquele processo de dominação, certo? No colonialismo nós temos um monopólio comercial por parte do rei, e aqui nós vamos ter a exportação de capitais. Empresas, estados vão pegar parte do seu capital e direcionar para outras regiões, no caso as regiões dominadas, mas não para desenvolvê-las, certo? Apenas para criar a estrutura para extrair de lá a matéria-prima necessária. No colonialismo, uma das justificativas era a expansão da fé cristã. Lembrem-se que, para o Brasil, vieram diversas ordens religiosas ligadas à Igreja Católica. Tá? Já no neocolonialismo, a justificativa era a missão civilizadora, como acabei de explicar, a ideia de levar a civilização para outros povos. No colonialismo, a economia estava baseada no capitalismo comercial, e já aqui no neocolonialismo ou imperialismo havia o capitalismo financeiro ou monopolista, ou seja, quando pequenas empresas controlavam todo um setor, todo um mercado. Então, esse slide mostra bem a diferença entre esses dois processos históricos, tá certo? Diferenças de tempo, diferenças de lugar e diferenças de características e justificativas. Foco no Enem, que isso aqui é matéria-prima para o Enem 2021. Vamos lá. Então, aqui nós temos o mapa do continente africano recortado. Eu chamo a atenção para essas linhas retas, certo? Do ponto de vista territorial, essas linhas retas elas são quase impossíveis de existir. Imagine um país cujo território é definido como se fosse uma folha de papel onde se passa uma régua. Olha só isso. Imagine vocês que as nações africanas originárias elas eram nômades, seminômades, e essas fronteiras não existiam. Essas fronteiras serão criações, determinações dos povos europeus no século XIX. Observe, os franceses dominavam toda essa área aqui. Olha aqui, tudo isso era território francês. Aí você tem os ingleses, dominavam também boa parte, toda essa parte aqui, nessa tonalidade roxo, pertencia à Inglaterra, estava sob domínio da Inglaterra. O Egito, Nigéria, África Oriental, Rodésia, vários desses nomes, inclusive, foram dados pelos europeus, certo? Alemães aí já dominavam esta região aqui, mais próximo do cinza, certo? Camarões, África Oriental, África do Sudeste, Alemanha, Namíbia, aqui a região do Togo, portugueses, Angola, Moçambique, outras regiões aqui, a Guiné, regiões que inclusive falam a língua portuguesa. A Bélgica dominava aqui a região do Congo. Tá? A Espanha dominava ainda alguns poucos territórios. Italianos também dominavam territórios na África. E isso mostra, certo? Esse mapa, essa representação cartográfica, mostra bem como se deu a divisão entre esses países europeus. Imaginem, você está lá em sua casa, no seu continente, e chegam estrangeiros e dizem: essa parte aqui me pertence, essa parte pertence àquele outro país, e nós vamos dominar, tomar conta e levar a riqueza para o nosso território. Foi mais ou menos isso o que aconteceu no imperialismo ou neocolonialismo. Também o mesmo ocorre com a Ásia, certo? Tendo França, Alemanha, Rússia, Bélgica, Espanha,
Holanda, Itália, Portugal, Japão e Estados Unidos, e inclusive o Império Otomano, dominado, certo? O continente asiático, especialmente a Índia e a China, certo? A África foi toda recortada e a Ásia teve como foco a Índia e a China, que eram as regiões com matéria-prima em abundância. Lembrando que a Rússia está dentro dos países imperialistas, porém o papel da Rússia é um papel mais tímido se compararmos, por exemplo, com Inglaterra, França, Bélgica e Holanda. Tá bem? Vamos lá, vamos avançar. Aqui uma representação cartográfica do globo terrestre, para vocês poderem perceber o poder e a influência, por exemplo, da Inglaterra nesse processo. Toda a Oceania estava sob controle inglês, praticamente toda a Índia sob controle inglês, algo em torno de 1/3 do continente africano estava sob o controle da Inglaterra, e os Estados Unidos, até o século XVIII, na verdade, estava sob o controle da Inglaterra. Okay? A Inglaterra aqui, ó. As Ilhas Britânicas, desse tamanho, porém já era uma potência industrial desde o século XVIII e, em função disso, dominou esse vasto território no globo terrestre. Aqui, a Guiana Inglesa, na América do Sul, certo? Também território que até hoje pertence à Inglaterra. Na corrida vinha a França, dominando aqui também parte significativa do continente africano, Ilha de Madagascar, territórios na Ásia e inclusive aqui a Guiana Francesa, que até hoje também é um território francês no continente americano. Ok? Então isso mostra essas duas potências imperialistas, certo? E seu poder espalhado pelo globo terrestre. Inglaterra e França, os principais países imperialistas no século XIX. Não foi um processo pacífico, né, como a gente pode imaginar. Então ocorreram diversos conflitos, diversas revoltas por parte das populações dominadas, porque foi um processo extremamente violento. Estou falando de algo físico mesmo, a morte, né, a proliferação de doenças que eram desconhecidas pelas populações dominadas, certo? E as imposições culturais, a necessidade que os países dominadores tinham de forçar aquelas populações a viverem ao seu modo, para que dessa forma, vivendo ao seu modo, pudessem consumir os produtos resultado dos seus mercados industriais. Então, na África do Sul, nós vamos ter a Guerra dos Boeres, que vai ocorrer entre 1899 e 1902. Tá bem? Colonos holandeses e alemães, eram os Afrikanders. Tá certo? Qual foi a causa básica dessa guerra? A descoberta de ouro e diamantes na República Livre de Transvaal, fundada pelos Boeres. Resultado, a Inglaterra anexa as repúblicas de Orange e Transvaal, fundadas pelos Boeres, as colônias do Cabo e Natal, fundando em 1910 a União Sul-Africana, essa região aqui ao sul do continente africano, certo? Então você vai ter aqui uma guerra, um conflito motivado por interesses econômicos, tá certo? Envolvendo aí a Inglaterra e os colonos holandeses e alemães dessas regiões, tá certo? Algo parecido vai ocorrer no Brasil com a descoberta de ouro lá nas Minas Gerais, no início do século XVIII, mas os contextos são bem distintos, tá bem? Guerra dos Cipaios, Inglaterra e Índia. Concorrência inglesa destrói a produção local de tecidos. Ainda torna-se oficialmente uma colônia britânica entre 1857 e 1859. Cipaio, vejam só, o termo cipaio é um termo pejorativo. Ele era um termo utilizado para identificar o soldado indiano que estava a serviço do exército inglês. Imaginem vocês
o nível de dominação. A Índia, com sua vasta cultura, com sua enorme população, é dominada pela Inglaterra. A Inglaterra leva para lá seus homens, seus exércitos, mas recruta obrigatoriamente a população dominada para compor o seu próprio exército. Esses homens indianos que serão alçados à condição de soldados ingleses a serviço da Inglaterra serão chamados de cipaio. Cipaio, vamos tentar exemplificar, é o que nós chamamos aqui, por exemplo, de bucha de canhão. Serve para tudo e não tem relevância nenhuma na hierarquia, tá certo? Esta revolta, essa guerra não se deu apenas por questões econômicas, tem também um aspecto cultural muito importante. Os indianos têm uma mistura religiosa muito grande. E entre os cipaios, entre os soldados indianos, havia os muçulmanos e os hindus, tá certo? Os muçulmanos não consomem a carne de porco. Os hindus não consomem a carne de vaca por considerá-la sagrada. E eles descobriram que as armas que eles utilizavam no exército inglês, os cartuchos das armas eram lubrificados com banha de animais, que poderia ser porco ou gado. Tá? E quando eles iam recarregar as armas, obrigatoriamente tinham que levar os cartuchos à boca para quebrá-lo. E eles entendiam que fazendo isso estavam, de forma indireta, consumindo a carne de porco ou a carne de vaca. Como não dava para definir qual era a gordura de porco utilizada naquelas armas, eles entraram em um processo de revolta por uma questão cultural. Tá certo? Isso é extremamente importante para a gente compreender a dimensão do imperialismo e do neocolonialismo sobre as culturas e povos dominados naquele processo. Outra guerra que para nós hoje, né, parece muito absurda é a Guerra do Ópio entre Inglaterra e China. Tá? O ópio é uma droga muito utilizada na medicina de forma adequada. É uma droga extremamente alucinógena e sedativa. Ela é extraída a partir de uma flor muito rara chamada de papoula. Certo? Inclusive, na química existem, né, os opioides, que são substâncias químicas que têm como princípio, né, o ópio. E os ingleses, o ópio ele era utilizado pelos chineses, né, há milênios, mas a cultura chinesa já tinha, de certa medida, se adequado ao uso medicinal daquela substância. Tá bem? A população chinesa no século XIX, em contato com os ingleses, em um processo de degradação, o ópio passou a ser utilizado como uma droga, um entorpecente. Tá? E os ingleses, vejam só, os ingleses perceberam nisso um mercado muito valioso. Então os ingleses trabalharam para que cada vez mais a população chinesa consumisse o ópio. O governo chinês, percebendo esse movimento, vai proibir, né, o consumo de ópio no país, vai proibir a entrada de ópio na China, e isso vai contra os interesses econômicos da Inglaterra. Em função disso, a Inglaterra vai promover as guerras do ópio, certo? Para garantir, vejam só vocês, para garantir a venda de drogas para a população chinesa. Isso vai gerar uma série de consequências para a população chinesa, como, por exemplo, o Tratado de Nanquim, a abertura de 5 portos chineses ao livre comércio, eliminação do sistema fiscalizador e a entrega, né, de Hong Kong à Inglaterra por um período de 155 anos. Hoje Hong Kong é um estado
independente que tem lá suas questões a resolver com a China. Então vejam vocês, a Inglaterra promove uma guerra para garantir a venda de drogas para a população chinesa. O governo chinês se rende e é obrigado a assinar uma série de acordos, de tratados, que vão beneficiar a Inglaterra em detrimento da população chinesa. Outra coisa interessante é que a China sempre foi, apesar da sua dimensão territorial, a China sempre foi uma cultura muito fechada, né? Desde a expansão marítima, lá no século XVI, que os europeus buscam vender para o mercado chinês. E os chineses simplesmente dizem: nós não queremos, nós não precisamos, porque nós produzimos e produzimos com muita qualidade. Pelo menos era assim no passado. E o processo imperialista sobre a China vai ser extremamente violento, exatamente por este aspecto cultural chinês, de se fechar para outras culturas. E o imperialismo vai forçar, a partir da guerra, da morte mesmo, a abertura do mercado chinês para as economias europeias, tanto para buscar matéria-prima, quanto para vender as mercadorias europeias. Ok? A revolta de Taiping entre 1851 e 1864, nacionalistas chineses versus potências estrangeiras, Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia. Consequência dessa revolta, a ampliação da dominação estrangeira sobre a China, com a abertura de mais portos ao livre comércio. Observem que o que está em questão são sempre os aspectos econômicos. O objetivo do imperialismo, como a gente disse desde o princípio, é ampliar territórios, ampliar mercados, buscar matéria-prima e lucrar. Nem que para isso seja preciso matar, dominar territorialmente, dominar culturalmente, politicamente e economicamente esses povos, essas nações, vistas como inferiores, bárbaras, selvagens pelos europeus. Okay? Mas foram muitos, diversos os processos de luta e revolta, certo? Contra o imperialismo. Porém, essas potências tinham exércitos extremamente poderosos, marinhas extremamente poderosos, soldados treinados para a dominação, para o controle. E a Guerra dos Bóxeres, em 1900, também na China, contra as potências estrangeiras. Mais uma vez, a China é obrigada a se render às pressões, especialmente da Inglaterra. E aqui nós temos uma caricatura, essa é muito conhecida, né? Aqui, representando a China, os países imperialistas, a China como uma pizza sendo repartida, recortada, tá? Para servir aos interesses dos países imperialistas. Tá bem? Essa é uma imagem clássica que representa um pouco ou muito do que foi o imperialismo europeu sobre a China. Muito bem. Outro processo histórico interessante nesse período vai ser a Revolução Meiji, no Japão. Tá? Um processo que deu início à industrialização japonesa. O Japão hoje é conhecido por sua indústria, por sua ciência, por sua cultura, pela importância que dá à educação, certo? E isso tem muita relação com o passado. Tá? O Japão vai ser um dos últimos países a se industrializar, se comparado às potências europeias, mas vai entrar nesse processo de forma muito ativa. Vamos observar. Até o século XIX, o Japão era um país afastado dos europeus, até mesmo por uma questão geográfica, né? Está em lado oposto à Europa no globo terrestre. O poder político estava nas mãos da aristocracia rural, amparados pelos guerreiros, né? Os famosos samurais, que estavam a serviço dessa aristocracia. O governo japonês era o shogunato, uma família que se perpetuava no poder por longas gerações. Havia o imperador, né, mas ele tinha um papel simbólico, porque quem mandava de fato eram as famílias, né, o shogunato. E a partir de 1854, os americanos
forçam a abertura do mercado japonês. Tá bem? Dessa forma, nacionalistas iniciam oposição ao governo do shogunato e unem-se ao imperador Mutsuhito, tá bem? E passam a centralizar a política, e este imperador vai impulsionar a industrialização japonesa, que é bastante interessante, porque os japoneses vão chegar à seguinte conclusão: olha, nós não precisamos comprar os produtos estrangeiros, nós poderemos aprender a produzir esses produtos, né, e constituir a nossa própria indústria. E como é que o Japão fez isso? Eu gosto muito desse exemplo, porque diz muito sobre o nosso tempo, né, diz muito sobre a nossa atualidade. Como é que o Japão vai conseguir se industrializar no século XIX, entre o século XIX e o século XX, em contexto de dominação imperialista? Primeiro, eles fazem uma revolução política, controlam o poder, não permitem que o país seja dominado politicamente por outros povos, e aí começam a promover uma série de investimentos estatais em setores estratégicos. Indústria, ferrovias, eletricidade, que virá logo em seguida, também estradas. Incentiva as indústrias nacionais. Isso aqui é muito importante. Fornecimento de bolsas estudantis na Europa. Ou seja, vai pagar, vejam só, o governo japonês vai pagar para que seus jovens estudem engenharia, principalmente engenharia, na Europa. Ou seja, vai lá aprender como eles fazem e volta para cá para a gente fazer melhor. Era essa a lógica. Tá bem? Emissão de dinheiro, moeda circulante para fomentar o desenvolvimento econômico. Venda de empresas estratégicas ao setor privado para controlar a inflação. Então há um processo aqui de privatizações. E, em certa medida, o Japão passa a entrar também no cenário dos países imperialistas, inclusive dominando parte do território chinês, a região da Manchúria, uma região que será palco de diversos conflitos até as guerras mundiais do século XX. Então, o que o Japão faz é não permitir o controle do seu país pelas potências estrangeiras e investe na economia, essencialmente na educação de sua população, para, a partir disso, se transformar em uma potência industrial. E funcionou. Hoje, quando a gente fala em Japão, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é a capacidade daquela população de superar as suas limitações técnicas e produzir mercadorias, marcas, indústria de qualidade para o mundo inteiro. Tá bem? Então, isso tem a ver com o processo histórico japonês. Bom, o imperialismo norte-americano é um tema específico que nós vamos analisar noutra aula, porque o nosso tempo já está bem esticado, não quero cansar vocês, tá bom? E só revisando, imperialismo é diferente de neocolonialismo. O neocolonialismo ocorre, imperialismo é diferente de colonialismo. O colonialismo ele ocorre lá nos séculos XV a XVIII. O neocolonialismo ou imperialismo ele vai ocorrer no século XIX. É um processo de dominação dos países europeus industrializados, essencialmente, sobre as regiões da África e da Ásia, em busca de matéria-prima, formação de mercado consumidor, por conta da expansão industrial desses países. A justificativa central é a missão civilizadora do homem branco. A ideia de que os povos europeus são superiores aos povos africanos e aos povos asiáticos, portanto, a dominação política, econômica e cultural estaria justificada. Tá certo? Este processo vai ocorrer com muitos conflitos, com muitas resistências, guerras e revoltas por parte das populações dominadas. Tá certo? É um tema extremamente importante, extremamente complexo e nós voltaremos a ele, sem dúvida, nas próximas aulas. Um forte abraço, foco nos estudos, estudar nunca foi tão necessário e importante. Foco no Enem, que eu quero ver todos vocês aí da terceira série nas universidades federais no próximo ano. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.